Há uma história bem interessante que você conhece, mas que está lá em Mateus capítulo 14, no verso 30, que eu queria ilustrar aqui contigo nesse momento. Os discípulos de Jesus de Nazaré, vamos nos reportar na história naqueles dias, diz que Jesus estava pregando na areia da praia e tinha tanta gente que ele mandou os discípulos entrarem no mar com o barco, e ele foi para o barco e começou a falar com todo mundo dali, e falou pra caramba, como tinha que falar mesmo, e depois ele mandou os discípulos: vão na frente que eu já vou e eu alcanço vocês. Os discípulos foram atravessar o chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago, e era grandíssimo, então ele foi atravessar, mandou os discípulos na frente no barco, mas no meio do caminho começou aquela tempestade famosa que você conhece, que eu quero ilustrar aqui. Então, lá pelas tantas da madrugada, tudo escuro, aquela tempestade terrível, tremenda, eles viram que vinha se aproximando alguém andando sobre as águas e ficaram meio assustados. Como é que pode? Nunca tinham visto isso. Quem é que está andando sobre as águas? E Pedro gritou: quem é? E Jesus falou: sou eu. E Pedro: mestre, se és tu mesmo, manda que eu vou ao teu encontro e eu vou. E Jesus falou: vem! E diz que Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas. E Pedro caminhou em cima das águas até certo ponto. E nós perguntamos: por que ele não caminhou o tempo inteiro? Se ele já havia começado e viu que deu certo. Se ele já havia saído do barco, não havia mais nada à sua volta. Ele estava como um piloto de parapente, que eu sou piloto de parapente, quando você está lá no alto e olha só aquelas cordinhas fininhas, igual um barbantinho te segurando lá em cima, né? E você olha à tua volta, não tem ninguém te segurando, só aquele aparato ali, o vento e tal. Então Pedro estava sobre as águas e não tinha ninguém apoiando, ele já estava fora do barco, não tinha onde se agarrar, o mar não tem cabelo, diz o ditado popular. E ele andou e caminhou até um determinado momento. Até que momento ele caminhou? Até o momento em que ele colocou a sua atenção na tormenta. Pedro caminhou com sucesso sobre as águas até o momento em que ele dirigiu a sua atenção à tempestade. Pedro conseguiu sucesso, uma coisa incrível de caminhar sobre as águas, até o momento que ele começou a prestar muita atenção à tempestade que estava à sua volta, e não era pouca. Em Mateus 14, 24, diz que os ventos eram fortes e contrários, se você observar, né? Então, quando ele estava caminhando sobre as águas, quando ele colocou sua atenção para essa tribulação, entendeu? Então aí diz que ele a sentiu. Ele sentiu na sua pele, ele sentiu sentimentos, os seus sentimentos começaram a observar que havia à sua volta uma grande tempestade que estava balançando o mar, soprando um vento muito forte, e ele então começou a se questionar: o que eu estou fazendo aqui, fora do barco, numa tempestade dessa? Até esse momento, Pedro conseguiu sucesso caminhando naquela tribulação, de pé, naquela tempestade. Naquele momento, ele a sentiu, mas o que eu quero chamar a tua atenção é que não quer dizer que a partir daquele momento começou a tribulação. A tribulação sempre esteve ali. A tribulação não, a tempestade, a tormenta, que eu estou comparando com a tribulação da vida, né? Ela sempre esteve ali. Ele só começou a senti-la quando ele dirigiu a sua atenção a ela, quando ele deixou de prestar atenção naquele que o havia convidado a sair do barco, a dar um passo de fé. Aí ele começou a afundar. Aí ele vai ver a tribulação, porque ele colocou a sua atenção num lugar errado. Naquele momento ele sentiu. Até aquele momento ele não havia sentido os efeitos daquela tempestade, daquela tormenta. Então, quando ele sentiu aquilo, ele teve medo, que é o que todo mundo sente quando passa uma tribulação. Nesse momento ele começou a afundar. E Jesus teve que tirá-lo da água depressa. Ele não havia afundado. Então por quê? Porque não havia sentido
a tormenta. E ele não havia sentido a tormenta, por quê? Porque não havia dirigido sua atenção à tormenta. E ele não havia dirigido a atenção à sua tormenta porque estava dedicado a ouvir a voz daquele que o convidou. Notou que é como uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra aí. Então, se você percebe essa sequência, você percebe que essa sequência também acontece na vida de todo mundo que passa por tribulação e que deixa de ouvir e de se revestir do poder que essa palavra aqui que nós ensinamos dá. Porque as tribulações virão, não tem como fugir delas, mas elas são momentâneas e passageiras. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar olhando para aquele que me chamou. E dessa maneira eu tenho certeza que eu não vou afundar. Porque eu sei que se eu dirigir minha atenção à tribulação que está à minha volta, a essa tempestade que está à minha volta, o que vai acontecer comigo? Eu vou deixar de ouvir a voz daquele que me chamou e imediatamente eu vou sentir medo, vou sentir os efeitos do que isso pode me causar e vou começar a afundar. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.